Durante anos, a maior dúvida dos quadrinhos da Marvel foi sobre a origem do soro do super soldado. Sabemos que vários projetos científicos foram feitos depois da experiência com Steve Rogers lá na década de 40, como por exemplo a própria criação acidental do Hulk. Ou seja, o Capitão América foi sim inspiração para diversos experimentos ao longo das histórias da Marvel, e até mesmo a Hydra tentou copiar o famoso soro do super soldado. Mas querendo ou não, uma pergunta que ainda fica martelando em nossas cabeças é: da onde que veio a inspiração pro soro do super soldado? Da onde o soro veio de fato? E como exatamente o Dr. Skinny conseguiu inventar esse soro? Bom, no vídeo de hoje vamos dizer que Skinny foi capaz de desenvolver a sua fórmula estudando uma amostra de sangue de ninguém mais, ninguém menos do que o Homem-Aranha. Pois é isso mesmo que você ouviu, nerd. O Homem-Aranha, o nosso famoso cabeça de teia. Se prepara porque esse vídeo vai explodir a mente de vocês, então já chega nele deixando o like e se inscreve aqui no canal se por acaso for sua primeira vez aqui. Mas e aí, já fez isso? Então sem mais enrolação, nerd, bora pro vídeo! Pois é, eu sei que quando eu falei que o soro do super soldado poderia ter vindo do sangue do Homem-Aranha, com certeza você já deve ter pensado, cara, esse youtuber que tá gravando esse vídeo é louco, ele não tem ideia do que ele tá falando, até porque todo mundo sabe que o Homem-Aranha acabou surgindo décadas e décadas depois do próprio Steve Rogers ter se tornado o Capitão América. E eu vou dizer uma coisa, cara, você tá realmente certo. Entretanto, devido a algumas complicadas e até mesmo malucas viagens no tempo, Steve Rogers deve agradecer até hoje ao cabeça de teia pelos poderes que ele tem. Na minissérie clássica Marvel 1602, é revelado que Steve Rogers do universo Marvel Mainstream foi enviado de volta no tempo para o final do século XVI. Devido a essa viagem no tempo, ele acaba ficando meio confuso e até mesmo desorientado, mas ainda assim fisicamente jovem graças ao soro em seu sangue. Steve foi adotado nas tribos nativas americanas que ainda não haviam sido colonizadas e foi renomeado como Rojans. Só que é claro que toda ação tem a sua reação, e devido a essa chegada de Steve Rogers a esse período do tempo, os heróis que deviam ter surgido no século XX acabaram aparecendo 400 anos antes como versões antigas de si mesmo. Olha só que loucura, nerd! Esses heróis incluem Metal Mudog, um barbo cego com sentidos sobre-humanos, Sir Nicholas Fury, um oficial da inteligência da rainha, o Dr. Stephen Strange, um mágico e médico da rainha, e os Quatro Fantásticos, um bando de exploradores que acabou ganhando poderes sobre-humanos de um vórtice de energia. E fora esses heróis, também existia um rapazinho bem magrelo chamado Peter Parquay, um cara que também trabalhava para a rainha. E tudo isso que eu tô falando aqui pra você aconteceu justamente devido a esse fato do Capitão América estar presente nesse período do tempo. A chegada do Capitão América acaba causando também uma ruptura na realidade que, se por acaso não fosse selada, acabaria causando a destruição de todos os universos. Então, para salvar todo o universo, a realidade acabou fazendo com que os heróis que iam surgir apenas 400 anos depois surgissem exatamente nesse período do tempo. E o dever desses heróis que acabaram surgindo naquela época era justamente localizar a ruptura, fazer com que o Capitão América atravessasse o buraco, destruir a sua linha do tempo, entretanto, salvar toda a realidade. É claro que depois disso, um universo de bolso da linha do tempo de 1602 é criado e os personagens continuam vivendo suas vidas normalmente, só que com outras pessoas, incluindo o Peter Parquay, que finalmente é mordido por uma aranha e adquire seus poderes aracnídeos. Bom, se liga só, nerd, porque apesar do Capitão América não aparecer mais nessa realidade de 1602, a história de Peter Parquay continua na minissérie 1602 Novo Mundo e em Homem-Aranha 1602, aonde nessa história ele acaba assumindo o seu manto de Homem-Aranha e também se apaixona por Virginia Dare, a primeira criança inglesa a nascer nas Américas. E é sério, nerd, cara, presta bastante atenção em todos esses detalhes porque eles vão ser muito importantes pro futuro do vídeo. Então, se liga só. Durante os eventos de Homem-Aranha 1602, Virginia é morta por Norman Osborn, inimigo de Peter, e Peter decide deixar o Novo Mundo e navegar de volta para a Europa. Lá ele conhece e se apaixona por Marion Jane Watson, uma jovem atriz que acaba viajando o continente junto com a sua família. Só que para conquistar a Mary Jane dessa época, o Peter acaba utilizando suas habilidades aracnídeas para conquistar ela. E vamos dizer que, cara, isso não deu muito certo, viu? Tipo, não mesmo. E eu tô dizendo pra vocês que não deu muito certo porque, graças a isso, ele acaba chamando a atenção do Barão Octavius, que recruta o filósofo Henry Limpin para capturar o jovem aranha e drenar seu sangue para experimentos. Eu sei que já deu pra vocês perceberem que, cara, a gente tá falando dos personagens que a gente conhece, só que com um nome um tanto quanto diferente, o que acaba até sendo um tanto quanto esquisito, né? Mas eu tenho certeza que já deu pra vocês perceberem que o Barão Octavius é o Dr. Octavius, né? O famoso
famoso Dr. Octopus. Mas enfim, né, nerd, o que acontece é que no final das contas, devido a esses experimentos que o Barão Octavius acaba fazendo com o sangue do Peter, muita gente acaba usando esse sangue do Peter, fazendo com que muitas pessoas acabem se tornando vilões e acaba causando um belo desastre na cidade. Coisas de vilão mesmo, né? E como eu tô falando, acaba acontecendo muita, mas tipo muita treta mesmo, mas ok, né? Vamos continuar no que interessa e manter a linha do raciocínio. Embora o Barão Octavius quisesse o sangue do Peter justamente para fazer com que ele se curasse de uma doença que transformava ele numa espécie de polvo gigante, no final das contas ele acaba cedendo à loucura e assume a sua forma monstruosa. E enquanto tudo isso acontece, Henry Lin Pin acaba ingerindo um pouco do sangue adulterado de Peter e acaba se tornando uma espécie de gigante que esmaga Octavius só com um pé. Tá vendo, cara? Essa história é muita loucura, velho. Que viagem é essa, velho? O que os caras tiveram na cabeça quando escreveram essa história? Eu de verdade não sei. Embora muito do sangue do Peter acabou sendo destruído devido a essa luta, algumas amostras acabaram sobrevivendo nas masmorras da Venezuela, na qual ficavam localizadas justamente o laboratório de Henry Lin Pin. Anos depois, as amostras foram recuperadas por cientistas americanos. O sangue, embora diluído ao longo dos séculos, foi mais do que o suficiente para fornecer aos cientistas a chave para sintetizar o soro que transformou o frágil Steve Rogers no poderoso Capitão América. E como o Capitão América mais tarde viajaria no tempo para iniciar o universo 1602, que permitiu que Peter adquirisse seus superpoderes, o Capitão América e o Homem-Aranha estão verdadeiramente conectados de uma forma muito incrível. E aí, você conseguiu entender agora como foi que o Homem-Aranha conseguiu entregar um pouquinho dos seus poderes ao Capitão América? E eu sei, você deve estar agora se perguntando, Rodrigo, tá, eu entendi tudo, essa história é legal e tudo mais, mas cara, agora vem a pergunta. Essa história tá de fato ligada à linha do tempo principal dos Vingadores? E ó, eu vou dizer que a resposta para isso é um pouquinho complicada, viu? A Marvel originalmente afirmou que a sua história de 1602 foi ambientada no universo Marvel e que as mudanças da linha do tempo foram resultados do envio de Steve Rogers ao final do século XVI. Quando Steve voltou para o seu tempo, essas mudanças foram desfeitas, mas uma cópia do próprio universo foi desviada para o mundo alternativo da Terra 311. Então, galera, esse loop na qual o Capitão América acaba viajando no tempo e tudo mais acontece sim, só que na Terra 311 e não no universo principal dos Vingadores que a gente conhece. E é sério, temos que admitir que, cara, isso faz muito sentido porque se compararmos as habilidades dos dois, realmente elas são bem parecidas. Tirando, é claro, as partes aracnídeas, eles têm muito em comum, como por exemplo a super força, super habilidade, super regeneração, velocidade, bom, tudo isso é bem parecido. Então fica ao seu critério, você acredita ou não que o soro do super soldado veio graças ao Cabeça de Teia? A gente apresentou a história aqui pra vocês, então agora fica com você, acreditar ou não. Eu quero muito agradecer a você que assistiu esse vídeo até aqui. Se curtiu, deixa seu like e se inscreve no canal. Um beijo, um abraço e até a próxima, meu querido nerd. Tchau!